Muito que, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para falar de Santos 0, Bahia também 0, um empate um tanto quanto melancólico e, falando português claro, muito chato pela abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Santos conseguiu terminar o Brasileiro sem fazer um gol sequer no Bahia. Até peço desculpa um pouco pela imagem, é que eu não estou na minha casa, estou em Santos e aqui eu tenho à noite algumas dificuldades de achar um lugar iluminado, então mil desculpas, mas vai dar para entender. O que importa é ouvir, não vou mostrar nenhuma imagem. Amanhã, talvez, ou segunda-feira, a gente volta com imagens aqui. Tudo bem, eu tenho uma sensação muito clara de que se eu chegar aqui e falar o seguinte, ó, abre aspas, blá 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 blá, peteca peteca, Santos 0, Bahia 0, eu fiz a análise completa, fecha aspas. Eu tenho essa sensação muito clara, porque realmente nenhuma das duas equipes produziu absolutamente nada de interessante na noite de sábado na Vila Belmiro. Talvez seja uma consequência da ruindade das duas equipes, que estão na parte de baixo da tabela e muito próximas da zona de rebaixamento, anote isso, já volto nisso, ou pelo pior horário do futebol brasileiro. Sábado, 9 da noite, é de fato o pior horário do futebol brasileiro. É um crime contra o bom senso. Ninguém quer ver jogos nesse horário e aparentemente os jogadores também não querem atuar neste horário. Mas falando da zona de rebaixamento, eu acho que a gente pode abrir o vídeo na parte séria com este ponto. O Santos com esse empate vai 23 pontos, só que o América Mineiro, o primeiro time dentro da zona, venceu neste sábado o Atlético Paranaense, né, nosso adversário no meio de semana pela Copa do Brasil, o que por um lado é interessante, mostra um Atlético fraco, e por outro é muito preocupante, porque o América foi a 21 pontos, e olho para o lado porque vou narrar para vocês a situação da parte de baixo da tabela neste momento. O Sport, que é o 18º, tem 17. Se ganhar segunda-feira contra o Inter, chega a 20. Não aperta tanto. Mas o América, 17º, primeiro dentro, tem 21. São Paulo, que ainda joga nessa rodada, tem 22, primeiro fora. O próprio Bahia também foi a 22 com esse empate. O Juventude, que ainda joga e joga contra o... Ah, não, o Juventude perdeu nesse sábado pro Cuiabá, perdão. Parou em 22, 23, mesma pontuação do Santos, que tem 23. Ou seja, o Santos tem a mesma pontuação de Juventude, que já atuou, e pode perder uma posição, porque o São Paulo, que é o 16º, não só não atuou nessa rodada ainda, como tem um jogo a menos. Então, nesse momento, em aproveitamento, o Santos é 14º e só 2 pontos acima do América Mineiro, que está dentro da zona de rebaixamento. É uma situação que segue preocupante, já era preocupante e segue preocupante após uma rodada. Essa vitória era num confronto direto, não veio, então o Santos segue numa situação muito complicada. Mas claro, além da situação de tabela, já falei, é preocupante, a gente precisa falar sobre Fábio Carille, se a gente enxergou alguma coisa diferente neste primeiro jogo do técnico. Primeiro eu vou passar aquele paninho básico, é um termo que eu não gosto, passar pano, acho bastante desnecessário, mas hoje eu vou usar para ficar fácil de entender que depois de 2 treinos apenas, ele foi anunciado no meio da semana, treinou quinta e treinou sexta, não iam aparecer grandes mudanças. A principal mudança foi na escalação. Ele tirou o Jean Mota, colocou o Sanches de segundo homem de meio campo, que é a posição que a gente acha que ele se encontra melhor, e abriu 2 pontas, Marcos Guilherme e Lucas Braga. Tinha postado isso durante a semana lá no Resenha, comentei aqui no canal, e no fim das contas isso de fato aconteceu. Mudou o Santos de fato, assim, de uma maneira muito interessante? Não, porque o Santos jogou muito mal. E olha, com todo respeito a quem achar o contrário, pode achar, por favor, eu não vi um erro do Carille nisso. Eu vi um time que produz pouco e erra individualmente, né? Um time que erra passes bobos, um time que me faz gritar. Eu tô na casa aqui em Santos com a minha prima e ela se assusta. Pô, é só burrice, porque são jogadas de erros individuais, erros de burrice na escolha. Falando português, claro, burrice na escolha. Erros que você tá no estádio e você grita, e aqui eu em casa gritando. Por que essas escolhas? Passes curtos errados, cruzamentos desnecessários. No primeiro tempo, o Felipe Jonathan tentou 3 bolas que eu falei, por quê? Por quê? Né? Escolhas muito erradas. O coitado do Léo Batistão conduziu o ataque no primeiro tempo praticamente sozinho, tentando ajudar, tentando criar. Boa atuação do Batistão, inclusive. Pouca gente deve falar isso, porque a bola simplesmente não chegava lá. Mas ele fez o que a gente falava do Caio Jorge. Ele vinha buscar, ele tentava fazer o time ir, o time não ia, o time com dificuldades. Tanto que no primeiro tempo não chutou ao gol. Inclusive nas redes sociais levantou-se a estatística que pelo menos desde 2015 não acontecia um primeiro tempo que o Santos não chutava ao gol na Vila.
Fora de casa rolou algumas vezes, ou pelo menos uma vez, foi em 2018, contra o Independiente, o jogo fora de casa, que o Santos não chutou ao gol a partida inteira. Na Vila não acharam registros, mas faz muito tempo. O Santos não chutou ao gol no primeiro tempo, chutou no segundo, teve a principal chance da partida, na minha opinião. Foi uma jogada muito interessante de triangulação que envolveu, se eu não me engano, era o Pará, mas o Sanches e o Pirani com certeza. O Pirani toca para trás, né? Foi ele. Por favor, me corrijam se eu estiver errado, tô puxando de cabeça. E o Marcos Guilherme bate uma bola, se deslocando para trás, bate a bola, passa rente ao travessão. A principal chance do jogo, na minha opinião. Uma jogada interessante, trabalhada, linha de fundo, com bola para trás, algo que no vídeo de Carille pode ser ofensivo, que fizemos aqui, mostramos. Rolou, infelizmente a bola foi para fora. Mas no segundo tempo o Santos melhorou. O primeiro tempo foi pavoroso, com todo respeito. Vamos ser sinceros, a falta de chute ao gol só espelhou essa situação. No segundo tempo melhorou, chutou mais vezes, mas caiu em alguns erros ainda do técnico anterior. E repito, com 2 treinos o técnico não muda todo o conceito. Muda alguns posicionamentos, muda algumas ideias, muda a tática, pode mudar a escalação, como de fato mudou. Mas a qualidade, as ideias ainda ficam muito presas no jogador. Tanto que o Santos cruzou, olho aqui no SofaScore, 25 vezes e só em 4 a bola sequer tocou no jogador do Santos. Só em 4 vezes o Santos conseguiu continuar com a bola após um cruzamento. Pouquíssimo. Pouquíssimo, ainda está muito preso nos jogadores do Santos e isso precisa acabar. Quando jogou por baixo, criou as melhores chances. Esse chute do Marcos Guilherme depois de toque do Pirani, para mim, a melhor chance. Acho que ainda, o Santos joga terça, né, se eu não me engano, enfim, no meio de semana contra o Atlético Paranaense, o Carille não vai ter tanto tempo para mudar assim. Não sei se o time vai treinar no domingo, espero que sim, porque precisa, para ele tentar mudar algumas coisas que foram vistas hoje. Muita dificuldade, principalmente na parte do ataque. O Santos teve uma boa saída de bola. Vamos falar uma coisa, o Santos teve uma boa saída de bola. Não perdeu bolas pro Bahia, teve um lance que o João Paulo se confundiu, fintou pro lado errado, deu um bico pro lateral, acontece. Prefiro que bique do que perca a bola. Mas o Santos não teve tanta dificuldade na saída de bola. A dificuldade surgia na hora da decisão. O Marcos, o Lucas, o Léo, os meias, com muita dificuldade, né, os meias no caso do Sanches e Pirani, com dificuldade de decidir a jogada, de fazer a escolha certa. Por isso que o Santos sofreu. Mas de resto eu não achei tão pavoroso. O que eu não entendi do lado do Carille foi uma coisa. As substituições do segundo tempo. Jean Mota e Raniel no lugar de Pirani, que era fácil o melhor do lado ofensivo do Santos, e de Léo Batistão. O Léo a gente pode tentar entender que foi pelo cansaço. Ele cansou no jogo contra o Cuiabá, pode ter cansado hoje. Vou tentar entender que foi isso. Agora, a saída do Pirani pelo Jean Mota, completamente inexplicável. Eu espero que tenha sido por simples uma falta de leitura do elenco. Ele tentou pegar um cara que era titular até outro dia, colocou em campo, no caso o Jean, para sentir que precisava de troca agora. Não tinha por que tirar o Pirani de campo e colocar o Jean, tanto que não ajudou em nada. O Jean, o lance que apareceu foi um bico para fora, completamente desnecessário. Taticamente, a gente viu algumas mudanças, né? Claramente o Marcos foi um ponta direita, em alguns momentos ele caía para o meio, puxava a bola para o meio, buscava a ponta esquerda. Eu estava quase invadindo a tela do meu computador. Marcos, volta para a direita, você aqui, na direita, amigo, fica lá. Mas é o que eu disse, alguns conceitos do técnico anterior ficam presos no jogador. A hora que ele se tocar que não é para fazer isso, tudo bem. E depois o Marinho ficou de fato ali pela direita. O Lucas claramente na esquerda e o Léo Batistão, que para mim foi a movimentação mais interessante do time, buscando o jogo, funcionando quase como um segundo meia ao lado do Pirani, para mim os dois melhores em campo pelo lado do Santos, tentando fazer o time render na frente junto com o Pirani. Infelizmente os companheiros não renderam, o Sanches foi muito mal. No segundo tempo, inclusive, que o Sanches deveria ter sido substituído e não foi, né? O Jean poderia ter entrado lá no Sanches e não no Pirani. O Sanches começou a cair para a direita, começou a ficar ali, eu ia falar folgado, mas folgado parece que eu tô... não ligo, não é isso. Ele tava descansando, né, descansando na direita, dando uma segurada na direita, e não é a função dele. Claramente era Camacho, o primeiro volante, Sanches tentando levar o time para frente e o Pirani à frente. O Sanches começou a cair para a direita, ele deveria ter saído nesse momento. O Sanches está cansado. O Sanches precisa entrar nessa rotação de jogadores. Ele precisa ser substituído. Não por ruindade, por cansaço. O Sanches não está com o pique. Ele voltou de lesão e está sentindo esse cansaço.
Acho que a mudança tática principal foi essa. O Sanches entre, né, o volante e o meia, não como o meia armador, né, ou como um doce num 4-4-2, essa saída do Jean Mota, e os dois pontas com o Léo Batistão armando para os pontas. Várias vezes o Léo buscava a bola e abria para o Marcos, abria para o Lucas, só que aí ninguém conseguiu render. Eu deixei minha prima fazendo algumas das anotações do jogo. Ela falou, lê que vai ser engraçado. Então tá bom, nesse momento eu vou ler, porque no 0x0 não preciso me alongar muito nesse vídeo. Para encerrar, ele tirou o Piranha e o Batistão. Um palavrão que eu não falei. Pô, Carilli. Não, minha prima anotou um palavrão desnecessário, mas tudo bem. Vocês sabem que eu não falo. Um chute do Marinho. Que jogada sem inteligência. Essa é verdade. O Marinho deu um chute no segundo tempo que eu falei, pra quê, Marinho? Essa parte não dá. Tem que chamar o VAR. Foi numa dividida, acho que o Geomota, né? Mas não foi nada. E esse dá pra falar que não tem um jogador anotado. Aos 43 minutos. Que burrice desse jogador. Meu Deus do céu. Isso eu falei mesmo, eu não vou falar de qual jogador. E aos 44 minutos ela percebeu que ela notou um chavevo do Felipe. Na verdade, chaveco é que eu mandei para uma menina no Instagram, um chaveco, segundo ela. Não vou confirmar nem falar que é mentira. Fica só a informação pra gente terminar esse vídeo num bom humor. Ela notou... Nossa, não percebi que teve 4 minutos de acréscimo. Ela notou 4 segundos ainda. Mas é porque ninguém percebeu. O jogo poderia ter acabado aos 45, que nada mudaria. Bom, amanhã ou segunda-feira a gente volta com alguma coisa pra gente tentar analisar esse jogo, mas vamos ser sinceros, foi bem chatinho, né? Boa noite, Carilho.